Bom, eu quero dar as boas-vindas para vocês, meus queridos, no primeiro Equilíbrio Talks, né, do nosso movimento Equilibrium. Para quem não me conhece, eu sou o Emerson Tchotchorovsky e eu sou um estudioso da questão do estresse desde 1982. Augusto Mazola, que está aí presente, me acompanha desde 89. Já fez até trabalho junto comigo em workshops como é que diz, fora de São Paulo. E por que 1982? 1982 eu tive uma situação de burnout. Naquela época, inclusive, não se falava de burnout no Brasil. Mal e mal se falava de estresse. Começava a se falar estresse no lugar daquela história que, como dizia meu pai, eu estou nervoso, ou eu estou angustiado, né? A gente usava essas terminologias, a gente não falava da questão do estresse em si, né? E, veja só, independentemente de qualquer coisa, eu já queria dar os parabéns para vocês, porque, na verdade, o fato de vocês estarem aqui e se interessando pelo assunto já coloca-os em um outro patamar, o patamar de não negacionismo do estresse, porque o grande problema que a gente tem hoje em dia é que as pessoas negam que estão com estresse, né? Então, para gente começar esse trabalho, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora e deixarem um pouquinho que está o mundo lá fora, né? E fazer apenas 5 respirações profundas, sentindo efetivamente o ar entrar e sair das suas narinas, sentindo o seu corpo. Você pode, quem preferir, pode fechar os olhos, se for mais confortável, né? Então, Alexandre, que está entrando agora, pode já pegar o embalo. Estou pedindo aqui 5 respirações com os olhos fechados, de preferência, percebendo, tomando consciência corporal. Isso. A gente fica todo agitado e a respiração talvez seja uma das principais ferramentas que nós dispomos 24 horas por dia para voltar essa questão da consciência corporal e dar um break, porque quando você volta a atenção para a sua respiração, você está dando um breakzinho e você consegue fazer um contato consigo mesmo. Bom, o que eu queria colocar aqui para vocês, nós vamos ter aí no finalzinho um bate-papo de uma maneira descontraída, para falar, fazer perguntas ou até para fazer seus comentários, que antes de mais nada, eu já quero colocar aqui para quem está nos ouvindo, tudo que eu vou colocar aqui é um compartilhamento de experiência, e é a minha verdade, apenas uma parcela da verdade, porque é a minha verdade e não existe verdade em si. O que eu acho mais importante é que o meu papel aqui é provocar as pessoas para que vocês pensem a respeito desse estresse. E, às vezes, você está aí, mas o nível de estresse, eu tenho ele gerenciado, não está tão alto no momento, por uma razão ou outra, né? Mas você tem, às vezes, pessoas que estão ao seu redor, que podem ser familiares, amigos, podem ser, inclusive, pacientes, né? Como é o caso aí do Augusto Mazola, né? Que tem uma série de pacientes que, com certeza, no meio dessa pandemia, dessa coisa toda que a gente está vivendo, essa frequência está muito grande, né? E, muito bem, o meu grande objetivo aqui é trazer 4 provocações para vocês hoje. Para quê essas 4 provocações? Para que vocês possam refletir sobre a questão do estresse. Depois, para que vocês possam assumir a responsabilidade do gerenciamento do estresse de vocês.
E, por último, eu queria que vocês pensassem na questão da qualidade de vida. Muito bem, a gente começando a falar sobre o estresse, né? O estresse não é uma coisa fácil, né? É uma palavrinha meio difícil, porque a gente tem um mundo que ele está extremamente competitivo e a gente parte por um processo de meritocracia. Então, não pega bem, não é legal as pessoas admitirem que está no estresse. E então acabam indo para um processo de negacionismo. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro que chama-se exatamente O Negacionismo do Estresse, que eu estou indo fundo nessa história. E veja só, essa questão do negacionismo é uma questão profunda psicológica que vem até levantada desde o tempo de Freud. E é para quê? Para você, quando você tem alguma coisa que lhe deixa desconfortável, você passa a negar, né? Porque é mais confortável. E isso é um processo também inconsciente, não é que a gente faça isso conscientemente, não, né? Então, agora, se a gente começa a negar o estresse, o que a gente começa a perceber é que às vezes o tiro pode sair pela culatra. Eu, por exemplo, lá em 1982, eu não tinha, inclusive, conhecimento sobre o que era estresse, eu não tinha conhecimento sobre sintomas de estresse, eu não tinha conhecimento sobre os efeitos do estresse, né? Era tudo muito novo. Só que, para mim, foi complicado. Por quê? Porque eu entrei num processo de pânico de morte. E, inclusive, eu entrei num processo de burnout que hoje a gente, estudando, vê claramente isso, né? Mas o que aconteceu naquela época? Aconteceu algo diferente, não foi talvez nem muito planejado, mas eu assumi a responsabilidade do meu estresse e falei, pô, e agora? Eu fui no médico, passei uma série de perrengues nos médicos e tal, até que chegou um e falou, não, você não tem nada, tinha dores no peito, pensei que ia ter infarto, e aí ele falou, você não tem nada, teu coração é ótimo, e o que acontece, na verdade? Eu estava com o coração bom, mas não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu acabei, antes de consultar o médico, eu acabei tendo dois apagões. Um eu estava na Volkswagen do Brasil trabalhando e quando eu cheguei, de repente, eu estava lá no ambulatório, nem sabia o que tinha acontecido. E uma outra situação foi quando eu estava na praia descansando, 20 dias depois desse ocorrido na Volkswagen, eu tive outro apagão, né? Mas aí eu falei, bom, eu estou com estresse, e como é que eu vou fazer? Eu não tinha suporte nenhum. Eu fui lá assumindo essa responsabilidade, eu falei, bom, eu estou com estresse, agora o que eu vou fazer com esse pacote? Né? Aí eu assumi essa história para mim, acabei fazendo um processo racional para mim, e isso, eu nunca mais parei de estudar essa questão do estresse. Acabei criando um primeiro workshop que eu fui fazer lá em Monte Verde, aí no sul de Minas. Acabei levando 90 pessoas. Eu, na época, não sabia que tinha tanta gente estressada assim. Acabei levando 90 pessoas e o pessoal depois falou, ah, não, vamos continuar com essa história. E aí eu comecei me aprofundando na história, comecei a fazer workshops envolvendo essa questão de gerenciamento de estresse. Depois eu, dentro do meu trabalho de coaching, criei um programa voltado para o gerenciamento de estresse. Acabei criando a marca Stress Break e agora na pandemia, esse negócio teve uma explosão, eu acabei criando um movimento Equilíbrio que eu espero que vocês façam parte dele, né? E o que acontece? A primeira provocação que eu tenho para vocês hoje é exatamente desafiá-los no seguinte sentido. Essa questão, o único responsável pelo seu estresse é você mesmo. Eu queria que vocês refletissem sobre isso, né? E se vocês saírem desse bate-papo nosso e vocês começarem a pensar a respeito disso, eu já vou ter cumprido com a minha missão, que é exatamente ajudar as pessoas, provocar as pessoas. Em quê? Em buscar a sua verdade. Como eu falei, não acredite em tudo que eu falo aqui, não. É apenas uma vertente de uma realidade.
Então, é bom que vocês discordem. Depois vocês podem mandar e-mail para mim, você pode mandar um WhatsApp, falar, olha, mas acho que você está errado aqui ou ali. Eu quero evoluir e compartilhar essa evolução. Mas o que eu quero dizer é que ninguém vai te pegar pela mão e perguntar para você, puxa vida, como é que você tem administrado, né, e sentido o seu estresse? Você acha que o líder vai chegar para você, apesar de que hoje, do ponto de vista até de legislação trabalhista, o líder é responsável pelo estresse dos seus liderados. Mas na prática tem muito mimimi, entendeu? Tem muito blá blá blá, tem muita gente fazendo propaganda e efetivamente fazendo muito pouco nessa direção. Então, a gente não vai ficar nessa situação, né, de que alguém vai vir te salvar, né? Ou mesmo, se você. Qual que é a primeira coisa? A gente começa a ter alguns sintomas, a gente vai lá para o nosso médico. Só que o médico, ele não vai dar todas as soluções, né? Ele não vai dizer para você, ele pode dizer para você, você precisa relaxar, você precisa entrar de férias, ou então você precisa vender o teu negócio, entendeu? Ele te dá aí um remedinho, um ansiolítico e te manda embora. Ele não vai te acompanhar no estresse, né? E outra coisa, né? O grande problema que a gente enfrenta hoje é que os médicos, hoje, de qualquer área, nutricionista, tá com o médico que trata o gastro também, todo mundo está receitando ansiolítico. Já é uma coisa que já não está mais no campo da psiquiatria. Então, o cara tá lá, eu tô com dificuldade de dormir, tô estressado, bumba, toca o negócio lá e volta. Agora, é interessante dizer, por exemplo, numa experiência que eu tive, eu fui acompanhar um cliente meu numa situação nos Estados Unidos, e que ele tinha, inclusive, depressão profunda, inclusive tinha um problema de depressão até genética. E eu tive que me aprofundar nessa história, e eu descobri lá nos Estados Unidos que os planos de saúde não pagam psiquiatras se não tiver um acompanhamento terapêutico. Ou o que quer dizer isso? Não adianta só tomar um remédio. E todo esse tempo que eu estudo essa questão do estresse, é o seguinte, gente. Para você lidar com estresse, você tem que estar com uma equipe multidisciplinar. Isso não quer dizer que você vai ter um monte de gente, mas você precisa atacar alguns pontos fundamentais. E normalmente não é teu médico que vai resolver, né? Você precisa criar um plano e exatamente alguma coisa que eu vou tocar um pouquinho mais à frente. Então, o que eu queria passar de mensagem para vocês é não delegue o gerenciamento do estresse para outras pessoas. A proposta aqui é assuma que a solução para você é exatamente tua responsabilidade. E aí sim, você vai ter aquele ato de coragem que é pedir ajuda. Que eu acho que o maior ato de coragem do ser humano é saber pedir ajuda. É a hora que você se despe e fala, não estou dando conta, né? Então, você vai acabar atacando várias frentes. Mas desde que você assuma a responsabilidade sobre como conduzir a tua vida. Então, essa foi a primeira provocação que eu repito aqui. Assumir a responsabilidade do seu estresse e não delegar para ninguém. E aí vem uma outra coisa, que é a segunda provocação, que a maioria das pessoas acham que pode controlar o estresse. Poucas pessoas admitem que estão estressadas. Muito poucas pessoas conhecem os mecanismos do estresse, os sintomas do estresse, e como que ele funciona e de que maneira que ele afeta. E mais raras ainda são as pessoas que encontram uma solução e aplicam ferramentas eficazes para gerenciar o estresse. Então, eu queria voltar a essa primeira questão, essa primeira provocação, é que estresse não se controla, o estresse se gerencia. E por que isso?
Porque se a gente for lá para o primeiro cara que fez estudos de estresse, que foi o Rancilli, na década de 40, ele deu uma definição que ela é válida até hoje. Ele é, vamos assim, chamado o Papa do Estresse. E ele definiu: estresse é uma resposta autônoma do organismo frente a qualquer mudança. Ponto. Então, a resposta, ela vem do sistema límbico. Ela vem do sistema límbico. E o que acontece? Quando você toma consciência daquilo que está eventualmente te estressando, né? Ou seja, quando você começa a raciocinar sobre aquilo que está estressando, o que acaba acontecendo? O seu corpo já tomou todas as medidas necessárias, né? Jogando cortisol no teu sangue, que vai alterar, que o cortisol é o grande hormônio, o principal hormônio de estresse, né? Ele vai alterar a glicose, ele vai jogar na corrente sanguínea, ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai levar a pressão arterial, ele vai dar suprimento de energia, ele vai enrijecer a tua musculatura para você entrar naquele processo de luta ou fuga, né? E também você tem um sistema complexo aí de alarme natural que acaba poupando alguns aspectos, né? Como, por exemplo, o sistema reprodutivo, o sistema digestivo é poupado, só que você também vai acionar o teu cérebro e você vai ter alterações daqueles mecanismos que controlam o humor, a motivação, o medo. Por isso que as pessoas que são muito estressadas, elas acabam sendo desmotivadas ou tendo medo, entrar em pânico. Eu, por exemplo, eu citei no início aqui, eu entrei em pânico de morte, né? Então, essa que é a grande questão. A gente tem que fazer uma observação de que a gente não controla, a gente pode gerenciar. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, né, sobre gerenciamento de estresse, que eu digo o seguinte: o estresse é inevitável. Agora, como que você lida com ele é opcional. E aí sim, você fazendo um programa, identificando os seus fatores de estresse, é que você vai conseguir efetivamente montar um plano de combate aos fatores do estresse, para você não ter tanto essas respostas negativas que hoje são frequentes, né? Porque o grande problema que nós temos na atualidade é exatamente o aspecto de que a gente tem o estresse, os fatores de estresse, é na questão da constância, né, e da frequência que ele está acontecendo. A outra provocação, sempre quando a gente fala de estresse, aí o cara fala, poxa vida, a minha qualidade de vida. E eu já fiz alguns workshops, inclusive esse movimento Equilibrium saiu de um workshop que eu fiz, se chamava Equilibrium, e eu escrevi até um livrinho sobre equilíbrio, e isso daí foi o resultado desse trabalho e interação com as pessoas que surgiu esse livrinho, e surgiu essa grande questão, né? Qualidade de vida. E a primeira pergunta que eu fazia era: o que é qualidade de vida para você? E eu coloco isso para vocês. E com certeza, eu colocando isso para vocês agora, nesse momento, vocês não vão conseguir responder de bate-pronto. Eu acho que vocês precisam refletir, ler, escrever, ralar um pouco. E antes de tudo, gente, sentir dentro de vocês o que é essa questão de qualidade de vida que está representando isso para vocês, né? E qualidade de vida realmente não é uma tarefa muito fácil. Ela está muito relacionada, inclusive, aos nossos valores. E é o tal negócio, né? A gente sempre procura, a gente gosta de ter etiquetas e nomenclaturas e nomes para tudo que a gente pensa, para tudo que a gente faz, né? E às vezes a gente vai na onda dos outros, mas isso é um processo que vai muito aqui individualmente. É um processo de autoconhecimento, né? Então, qualidade de vida para uma pessoa que está debaixo da ponte, desempregado, vai ser diferente do que é qualidade de vida para você.
Para quem está morando numa mansão e é um empreendedor de sucesso, também a qualidade de vida dele vai ser diferente daquele que está debaixo da ponte e também daquele que é você. Então, a ONU, por exemplo, ela tenta até definir, existem aí definições sobre qualidade de vida, né? Mas o que acaba acontecendo? Nem sempre é aquilo que a gente sente. Então, é uma coisa que não é uma tarefa fácil, né? E ela está ligada, como eu falei, àquelas questões de valores que estão no teu inconsciente. Então, essa provocação, o que é qualidade de vida para vocês? Eu vou deixar, e mesmo aqueles que estão nos assistindo no Instagram, no Facebook, escreve e depois vocês mandam para mim através das redes sociais, através de e-mail, né? Manda para mim o que é qualidade de vida para você. E com isso você já vai entrando num processo mais profundo de autoconhecimento. E o que acontece? A quarta provocação, aí é um desafio que eu faço para vocês, né? Se vocês adotarem o que eu estou chamando de programa ou jornada AME durante 3 meses, eu desafio vocês a não se sentirem, né, com uma substancial mudança na sua qualidade de vida e na maneira como você está gerenciando o seu estresse. Eu desafio. Isso daí foi um trabalho que eu acabei consolidando em função dos inúmeros processos de coach e workshops de coach que eu fiz com as pessoas e que eu sempre digo é multidisciplinar. Só que tem 3 coisas fundamentais que acabam fazendo uma alteração. E por que ame? Primeiro de tudo, gente, ame você mesmo, né? Mas o ame quer dizer o quê? A alimentação consciente. A gente desconta muito, quando a gente está estressado, a gente está ansioso, a gente desconta muito na alimentação, come inadequadamente. A gente não faz o equilíbrio da nossa alimentação. É fundamental. O A é a alimentação. O M, né, é a mente. A nossa mente agitada no nível de estresse. E o programa, essa jornada que eu estou propondo, é exatamente da gente discutir e aprofundar essa questão mental. As telas, eu estava falando ontem ainda com uma pessoa, as telas é um inferno. Elas estão na nossa vida de uma maneira que dispersa. Você tem muito pouco tempo para você mesmo, para parar, para ouvir a sua mente, inclusive ouvir o teu corpo, que dá sinais a todo momento dos desarranjos que a gente tem. Mas a gente não escuta o nosso corpo, a gente não tem consciência corporal. E a questão, então, é que vocês sejam o regente, o mestre da sua mente e não o contrário, né? Esse que é o grande detalhe. É vocês serem o regente da mente de vocês. E, por outro lado, tem a palavra E. O E é o exercício físico regular. Então, nós temos, se a gente quer ter qualidade de vida, e eu digo sempre que vai ser muito difícil a medicina deixar você morrer abruptamente, a não ser que você sofra um acidente aí, né? Mas o pessoal hoje está cuidando mais, fazendo check-up, então você está vindo aí com uma série de coisas, de recursos que a medicina tem, entrando agora num processo de inteligência artificial, da nanotecnologia, vai ser difícil, né? Você ficar descuidado. Então, você quer qualidade de vida? Vai ter que fazer exercício até o final da sua vida. Olha só que coisa interessante. Às vezes acontece uma outra coisa. Ontem nós tivemos uma chuva aqui em São Paulo, torrencial, que alagou um monte de coisa. E me chamou a atenção que teve uma senhora que veio a falecer dentro do carro, porque ela entrou numa enchente e começou a subir. Bom, essa senhora que faleceu, ela tinha 88 anos e ela estava dirigindo o seu carro. Veja só que coisa, ela estava ativa.
Agora, com certeza, a gente tem que estar ativo, e para estar ativo, a gente precisa fazer exercício físico. Não importa qual seja, né? Tem que fazer ativo, um exercício físico e que seja regular. Como a Organização Mundial da Saúde diz, você precisa pelo menos dedicar, no mínimo, 3 vezes por semana, meia hora. E cada um tem que encontrar a sua fórmula. E exatamente nessa jornada que eu estou falando, jornada equilíbrio, é para a gente discutir de que maneira que você vai encontrar saídas para poder fazer isso. Então, veja só, não importa se você já está gerenciando o teu estresse ou não, se você está sob cuidados médicos de um profissional, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, um personal trainer, não importa, né? Qual o acompanhamento que você está tendo. Se você fizer esse trabalho, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter um maior contato com você mesmo, você vai ter uma mudança incrível no espaço de 3 meses, né? E é impossível você se manter igual daqui a 3 meses se você começar a mudar certos padrões de alimentação, cuidar da sua mente e começar a se exercitar. Não dá para ficar igual. E olha, gente, outra coisa também, nada de radicalismo. Não tem essas coisas aí, não, de repente eu vou virar atleta, de repente eu vou ser o rei da yoga, do mindset. Não, tem que ir devagar. E a gente tem que programar isso, inclusive sem radicalismo, com mudanças paulatinas, sem precisar sofrer. A gente tem que ter uma jornada prazerosa. Se você acha que tudo isso está fazendo sentido, né? Eu estou fazendo essa jornada aí de mudanças, e, inclusive, para a gente alinhar a questão do consciente com o inconsciente, porque a gente tem os processos de sabotagem. Mas eu garanto para você que não é nenhum sacrifício fazer isso, ao contrário, pode ser uma jornada prazerosa, tá? E você vai ter um benefício para você, impactando inclusive aqueles que estão à sua volta. E não importa, vai impactar do ponto de vista pessoal, familiar e até no ambiente de trabalho. Então, eu dei algumas dicas aqui, eu vi que teve gente aí que acabou anotando, né? E se você quiser se aprofundar nessa questão dessa ajuda, né? E entrar nessa jornada, se você quiser realmente se aprofundar nisso daí, você pode fazer esse workshop, que vai ser online em 3 dias. Eu vou colocar sempre às segundas-feiras, às 8h30 da noite, para você. Segunda-feira, hoje em dia, meio micado, né? Ninguém tem grandes compromissos na segunda-feira. E depois do jantar, dá para você se programar. E é uma coisa rápida, a gente vai ter um extenso material para se fazer, com integração, né? Então, vai ser agora no mês de abril, dia 3, dia 10 e 17, sempre às 20h30, né? E se você aplicar e não sentir, inclusive, nenhuma diferença depois de 3 meses, porque nós vamos ter uma regra, se você não sentir, eu te devolvo o dinheiro daquilo que você pagou, que também não é nenhum absurdo, mas eu devolvo o dinheiro se não for eficaz. Isso daí é um compromisso que eu tenho. Então, agora eu queria aproveitar esse momento e abrir para perguntas, né, que vocês podem fazer diretamente, podem abrir o microfone daqueles que estão participando aqui, ou então fazer por chat, né, as suas perguntas. Eu estou aqui à disposição de vocês para esse bate-papo. Carmino, o que você está aí pensando? Pode abrir o microfone, Carmen. Vou ver se eu consigo até abrir. Pode abrir o microfone que... Pronto. Ouvindo? Tá me ouvindo, Ouvindo Emerson? perfeitamente, muito obrigado. Seja bem-vindo. Olha, realmente, me identifiquei muito com a sua explanação. Sei. Eu também tive um problema muito parecido de estresse, que na época talvez tenha sido diagnosticado com doença do pânico, foi Sei. parar em médico, o caminho foi o mesmo, né? Aham. E você falou uma coisa muito interessante, que
a gente aprende a gerenciar o estresse, né? Você não consegue se livrar dele totalmente, você gerencia o estresse, né? E assim estamos levando, viu, Emerson? Então, cada um tem que fazer um trabalho pessoal, né? E ver o que está chateando na vida e aquilo que der para mudar, mudar, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande processo, e você tem, É, como você falou, você teve um processo. aceitação. Tem que haver uma aceitação também. Ah, claro, Não, daquilo que não possa ser mudado, né? Então, acho que o caminho é esse para tentar viver da melhor forma e ter aquela qualidade de vida que você tá falando aí, né? Aquilo que exatamente, cada um. É exatamente. isso aí. Eu acho que o caminho que você falou é esse aí mesmo e a vida agitada que a gente está levando, se bem com a idade, né? Vai mudando a coisa, né? Com O certeza, estresse com que a eu idade a tenho gente tem hoje mais é sabedoria aí diferente. para ver o que Quando eu era mais incomoda ou jovem, eu não, né? tive, eu tive essa doença do pânico com 30 e poucos anos, Eu também, trinta e dois eu anos. tinha 27 anos de idade. Eu tive com 32. Pois Você é. foi mais precoce. Pois é, cara, eu vou E, até aproveitar, a é, Tamires acabou de entrar aí é, ela entrou atrasadinha, né? é, E é, boa noite, Tamires. Eu convidei até que fazia questão que ela participasse, né? Porque ela está aí vivenciando uma série de demandas, né? E eu fico muito preocupado exatamente com esse pessoal que eu tinha 27 anos, você tinha 32 anos, e o pessoal com essa idade, com nesse entorno, né? é, Nessa faixa de 30. Eu tive, inclusive, um grande amigo que ele teve um infarto fulminante com 36 anos de idade, né? puxa O vida, hein? pessoal não se cuida e acha que esse negócio acontece só com o outro, né? Então a gente vai encobrindo, e aí é que está a primeira provocação que eu tinha feito é exatamente essa, né? É você não negar o teu estresse e assumir essa responsabilidade. Porque estresse, voltando, a gente não controla, o estresse a gente gerencia e precisa ser de forma racional. Porque a gente vai sempre num limiar, né, do burnout, e hoje está acontecendo, as demandas são incríveis. E outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês, tem muita gente que chega para mim, trabalha numa empresa e fala assim: ah, eu estou estressada, mas agora eu vou tirar 10 dias de férias, vai ser só alegria e eu vou resolver o problema do meu estresse. Só que isso não resolve. Isso não resolve por quê? Porque você volta para os mesmos problemas. E outra coisa, já tem estudos aí, podem consultar no Google, o efeito de um fator de estresse, no teste de Holmes, por exemplo, ele levanta até assuntos que você teve de estresse de 2 anos atrás. Então, quando você teve lá, você sofreu um processo de divórcio, se você teve a perda de um ente querido, se você teve uma quebra financeira muito grande, ou se você teve uma alteração de ambiente de trabalho, mudança de emprego, de profissão, tudo isso afeta e o negócio ele perdura durante muito tempo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Na jornada, exatamente o que eu estou propondo é isso, que as pessoas percebam, né? A gente vai começar com uma avaliação do estresse e percebam como é que funciona, porque as pessoas não sabem nada de estresse. Eu sou um cara que vivo falando, a gente tinha que ter a matéria sobre estresse lá na infância, quando a gente está no ensino elementar. Por quê? A gente vai aprender como é que é o corpo humano, como é que é o esqueleto, como é que é o sistema sanguíneo, como é que é o sistema respiratório, e a gente não aprende nada sobre os processos de estresse. Só que a gente nasce com isso, é uma resposta autônoma, né? Então, isso é muito importante. Augusto, você quer fazer algum comentário? Não. Você só tomou as notas aí, né? Muito bem. Tô Marcelo, você está bem. por aí, Marcelo? Sim, tô aqui. Você quer dividir alguma situação sobre o que você está vivenciando? Ou vivenciou, né? Porque. Eu acho que eu vivenciei, eu consegui me identificar
em tempo, acredito que tenha sido em tempo, e aí fiz aí algumas coisas para dar uma relaxada. O esporte eu acho que é muito interessante, ouço muito podcast, leio alguns livros, tal, e tudo isso eu acho que todo mundo fala mais do mesmo, e essa questão para dar uma desestressada, para você ter um tempo para você, tudo isso eu venho trabalhando, fazendo aí no meu dia a dia para tentar ter um equilíbrio, porque é o que você falou, você tem que gerenciar o estresse e todo dia a gente passa estresse no trânsito, Como? em todo momento, não tem como. E dependendo da sua rotina, dependendo do seu trabalho, eu estou numa empresa há 26 anos, então às vezes eu não consigo mais identificar o que que é, se eu estou estressado ou se eu estou de saco cheio, sabe? Aquela Aham. coisa que fica uma coisa bem confusa assim. Então, mas no fim acaba sendo tudo realmente no estresse mesmo, porque É, não é, tem. essa coisa que você falou aí é importante, né? Eu estou de saco cheio, né? O que está de saco cheio? Quando você está de saco cheio, é alguma coisa que está acontecendo, você não está dando conta, né? Então, nesse programa que eu estou fazendo, exatamente a gente começa com esse diagnóstico, né? De onde é que estão vindo os fatores estressantes? Inclusive, tem uma coisa muito interessante que a gente vai acabar fazendo, você vai anotar durante os 3 meses o que, que é que está te estressando. E a gente vai encontrar, inclusive, que, veja só, você pode falar o que está me estressando, ou você pode falar assim, o que está me deixando de saco cheio, o que está me deixando triste, o que está me deixando alegre, o que está me deixando com medo. E aí o que acontece? Se você faz um levantamento desse, é muito interessante porque você vai chegar à conclusão de um determinado padrão. E aí, quando você chega a essa conclusão, que você tem um determinado padrão de coisas que te deixam de saco cheio, que te deixam triste, que te deixam estressado, que te deixam de mau humor, então aí você pode, de maneira racional, ir na causa, como o Carmine estava falando agora há pouco, né? Você ir na causa do problema. Uhum, Isso tem coisa, e eu sempre digo, estresse é uma coisa que envolve toda a nossa vida. Então, por exemplo, você tem uma situação que muitas vezes você pode e depende exclusivamente de você para poder gerenciar ou até fazer alguma coisa como que é esse programa AME, né? Quer dizer, a alimentação depende de você, cara. O exercício físico depende exclusivamente de você. E a tua mente depende de você. Você não precisa de ninguém para tomar essa decisão. É uma questão de decisão. Agora, tem aquela coisa da autossabotagem, que nesse programa exatamente que eu coloco é isso, né? Nós vamos ter que ver perdas e ganhos, porque senão você se autossabota, né? E é incrível como, em uma série de situações até negativas, a gente acaba tendo um processo de ganhos com situações que são prejudiciais a nós, né? Então, agora, tem coisas como o Carmen falou, tem coisas que você tem que aceitar, né? uhum, E tem coisas que você não tem que aceitar, né? E chegar a essa conclusão. Agora, quando você coloca isso racionalmente no papel, entendeu? E você identifica, quando você põe no papel, as coisas quando vão para o papel, ela toma uma outra dimensão, porque você já passa a ter uma terceira posição de análise. É como se estivesse olhando para a floresta, em vez de você estar olhando com a cara na árvore, né? Então você tem uma visão geral de vocês. Eu ainda coloco aqui mais uma pergunta. Se o Hugo quiser fazer a sua pergunta, Ana Lúcia ou a Tamires, fiquem à vontade. Bom, como eu falei, para vocês que estão assistindo via Instagram ou Facebook, pode colocar as perguntas lá, não termina aqui, né? E se vocês acham que essas ideias fazem sentido, né? Isso daqui vai estar gravado, compartilhe com as pessoas, porque hoje, até, por exemplo, o
o Carmino falou, depois de um tempo a gente, até com mais idade, fica mais sábio e tudo mais. Mas a gente também precisa ajudar as pessoas, porque quem está com estresse, quem está à beira de um processo depressivo, quem está lidando com ansiedade, a pessoa já está num nível que ela não tem recurso para poder buscar sozinha. E a gente tem que ter compaixão, né, com essas pessoas e poder ajudar, porque a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Então, compartilhe isso daí. Se vocês quiserem saber do programa, é só mandar um WhatsApp para mim, que é o 11 98484 2600, que está todo esse telefone de WhatsApp está em todas as minhas redes. Eu vou passar todas as informações sobre isso daí. E também seguir a gente no Instagram. O Movimento Equilíbrio, gente, é um negócio que vai ter uma dimensão muito grande. A gente tem a pretensão de ser o grande hub de profissionais de saúde, né? E voltados para a qualidade de vida e também de produtos e serviços. Então, a gente está começando esse Movimento Equilíbrio, eu estou fazendo uma inauguração assim devagarinho, o site está no ar, mas ainda a gente está acertando uma série de coisas. Sigam a gente lá, que é o www.moveequilíbrio, né? O Marcelo falou de podcast, eu comecei a fazer podcast também, é jogo rápido, são podcasts que vão de 4 a 10 minutos, depende do tema, e em breve a gente vai começar a fazer alguns mais longos, né, onde eu vou ter entrevistados, eu vou entrevistar pessoas que lidam com essa história. Então, eu queria agradecer aí a presença de vocês, é assim que a gente começa, devagarinho, né? Vamos manter contato, nos sigam, né? E compartilhem. O trabalho que eu estou fazendo do Movimento Equilíbrio não é aquele negócio assim, olha, eu estou com uma startup aí, com um investidor anjo que pegou 5 milhões para investir lá no Emerson. Não é isso. É um trabalho de formiguinha, né? E eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu acho que a gente... não é só eu estou exatamente entrando numa série de pessoas que vão estar contribuindo, né, para melhorar o estresse de vocês. E eu queria, então, agradecer muito a vocês. Espero que a gente se encontre em breve em outras Equilíbrio Talks. E, para finalizar, né, para terminar, eu quero agradecer com uma frase de Immanuel Kant. Toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Sem esforço, a gente não consegue nada. Então, uma excelente noite para vocês, que vocês tenham uma noite reparadora. Muito obrigado, gente, e sigam a gente no movimento, tá? Um abraço grande para todos vocês. Muito obrigado. Boa noite.